Olá, tudo bem? Tudo Tô tentando ajeitar meu celular aqui. tá boa? Aí. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, A Mara. Dani já é minha parceira aqui e eu acho legal Já. porque ela sempre está comigo e sempre disponível. O pessoal Sim. pede algum assunto, a gente pede para a Dani e a Dani está aqui. Isso mesmo, Dani, muito obrigada, viu? Obrigada a você, imagina, Mara. E aí vocês convidem as pessoas. Hoje nós vamos Ah, falar sim. sobre Deixa eu pegar. inflexibilidade de pensamento. Fala aí, Hoje o Dani. tema é muito bom, né, Mara? Esse tema aí é top também, né? É. Esse tema é bom. Eu estava falando com eles, quem não acompanhou, na segunda-feira a gente teve a Nath Afonso aqui, falando sobre hiperfoco, também foi muito bacana, foi esclarecedor, ela deu muitas sugestões, foi bem bacana. Quem perdeu a live de segunda-feira, vai lá no meu canal do YouTube, tá? Mara Rubia Martins, que a live já está lá, com a Nath Afonso. O tema é hiperfoco e TEI. E hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado, né, Dani? Que é a Sim. inflexibilidade de pensamento. E tem gente que já está perguntando o que é a inflexibilidade de pensamento. Como assim? Eu falei, vamos esperar que a Dani vai explicar. Mais É uma um vez, tema, Dani, muito é um tema obrigada. rico. Obrigada a você. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Mara. É sempre muito gostoso fazer a live com você. É um aprendizado mútuo, né? Porque as suas lives sempre são tão boas. Quando eu posso acompanhar quase todos os dias, eu estou aqui te prestigiando também. Aprendo muito, muito com os convidados, Eu contigo. Então é muito agradeço. legal. Muito obrigada, tá? E eu vou colocar os comentários agora. Tá. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, é uma live interativa. Então, assim, à medida que Eu a vou Dani levar um vai dar aviãozinho. uma explanação, né, Dani? E aí, Isso. à medida que forem surgindo as perguntas, vocês podem fazer, ou então só comentários, o pessoal comenta também, é bem legal, é bem bacana a gente ver os comentários aí de todo Ah, é canto do legal. nosso país. Ah, é gostoso, né, Mara? Eu Muito gosto. Eu tô bom. mandando mais uns convitinhos aqui, já vamos começar. Pois é, Tá. ontem, deixa eu só comentar a live de vocês de ontem, foi Foi legal, impactante. né? Essas meninas, gente, Dani e Nath Afonso é uma dupla imperdível. Ontem elas falaram de um tema que as pessoas não gostam muito de falar, né, Dani? Que parece que tem Verdade. aí uma questão por trás, Tabu. É um tabu muito complicado grande, falar. que é sobre a questão do suicídio, né? Do Setembro Amarelo. Então, quem perdeu, gente, entra lá, tá no seu Insta e tá no da Nath também, né? Tá no da Nath, fica salvo no Insta dela. No meu, vai pro canal depois, quando eu editar, mas eu tô demorando muito para editar essas lives, eu nem tô prometendo nada. Mas no Então, canal, tá lá no Nath Afonso, da Nath Afonso com Afonso, dois tá. Fs, tá? Isso, tá salvo lá. Ontem mesmo ela já colocou, tá lá para quem quiser assistir, porque tá muito legal a live. Nossa, ficou Muito, muito lindo. muito boa mesmo. E é um assunto, assim, que a gente precisa falar e pensar sobre, né? É A necessário. Andréia está falando que quando não pode assistir, assiste pelo YouTube. Muito obrigada, é isso É, mesmo. legal. A Marisa, mãe de três, sempre está aqui conosco. Diz também que são ótimas as lives de vocês. É uma delícia. Nossa, a gente gosta muito de fazer. O pessoal está dizendo que perdeu, mas é o que a Dani está falando. Vai lá no Insta da Nath Afonso. É Nath, com Isso. I mesmo, Nath Afonso com dois Afonso. Fs, e ficam Isso. gravadas lá. As minhas lives, gente, ficam gravadas aqui no IGTV e no outro dia a gente posta no meu canal do YouTube, Mara Rubia Martins. Tá? Lá no meu Ai, é canal muito do bom, né, YouTube, Mara? eu acho que a gente já deve ter uns 130 vídeos, mais ou menos. Então, ó, é só procurar. Quem quer conteúdo, acha, né? Com Acha sempre certeza. conteúdo. E acha conteúdo bom, de qualidade e de graça, né? Que é Isso é melhor. ótimo. Nossa, a internet é uma bênção, né? Como que a gente aprende? E uma Muito, coisa que eu né? sempre gosto de falar aqui, Dani, é que eu tenho a minha admiração por você e pela Nath, porque assim, vocês passam de uma maneira tranquila,
com um vocabulário e com exemplos que todo mundo entende. Mas, assim, uma coisa que eu acho super bacana é que vocês não eram da área. Eu posso dizer que agora vocês são da área, porque vocês estão estudando, mas vocês não eram dessa área, vocês eram mães. Mães com suas profissões que não tinham nada a ver com assim, com essa questão de TEA, né? Essa questão nunca imaginei. Essa questão de autismo, e vocês se transformaram por meio do conhecimento. Então, vocês buscaram, e vocês são verdadeiros exemplos para nós. Obrigada, Marla. A gente tenta fazer o possível para passar o que a gente está aprendendo, né? Isso é muito legal, muito bom, né? Ter essa troca com as mães, a gente sempre conversa muito. É bem legal. E isso é muito bom também, porque vocês estão aí, formam essa rede de apoio, uma rede de suporte para as famílias, e isso é muito importante. Principalmente no momento que o diagnóstico vem, claro que ninguém nunca espera. E sim, a gente pode... Já tem pessoas que percorreram um caminho. Então, essas pessoas dão suporte pra gente, isso é muito bom. Porque muitas vezes as pessoas, as mamães ficam bem perdidas, né? Elas ficam perdidas e a gente dá não é como um consolo, não seja nem um consolo, mas geralmente, olha, a gente já passou por isso, é assim mesmo, é como se fosse um abraço mesmo, né? Um acolhimento, muito legal. Todo dia tá chegando mãe nesse mundo, né, do autismo, então... Todo dia. Nunca para. E a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte, né? Sim, temos que fazer. Levo para os meus colegas, mas também agora eu abraço todas essas famílias com muito carinho, até porque eu também há muitos anos já faço parte do movimento Orgulho Autista Brasil, que é um movimento que iniciou com os pais. Hoje nós temos profissionais e autistas também que fazem parte, mas a gente acolhe. Isso é legal demais, né? Sejam então muito bem-vindos. Bem-vindo, gente. Dani, que está chegando pela primeira vez, nós realizamos lives de segunda a sexta-feira, às 18 horas aqui no Instagram. Bem-vindos e bem-vindas. Bem-vinda, gente. O que é inflexibilidade de pensamento? Beleza, eu coloquei um roteirinho rápido aqui para mim não me perder, porque é tanto assunto. É assim, gente, a rigidez, ela é uma característica super típica, né, e normal do autismo. Tanto que quando a gente chega nesse mundo, a gente encontra o autismo, é um dos sintomas, uma das características principais, que as crianças são muito rígidas, né? Então, hoje a gente vai explicar, eu vou explicar um pouquinho aqui a ideia, né, do que é a rigidez, e depois, mais no final, vou dar algumas soluções, alguns direcionamentos, algumas dicas que a gente pode estar fazendo na nossa casa, no nosso dia a dia, para amenizar essa questão da rigidez. Porque a gente pode sempre falar em amenizar, a gente nunca pode falar, vamos solucionar completamente, porque a gente sabe que o autismo é assim, né? É uma gangorra, é uma montanha-russa, tem dia que você está aqui, tem dia que você está aqui, então não adianta, a gente tem que direcionar, né? Então a gente fica sabendo que desde pequeno, né, os autistas, eles gostam de padrões, né, de letras, números, tudo que eles gostam, assim, de coisas muito certinhas, né? E isso é muito gostoso para eles. Eles sentem prazer em estar fazendo, alinhando as coisas assim. Isso é uma das coisas que a gente nota bem no início, né? No brincar da criança, né? Que a criança não brinca, ela roda, fica lá rodando, fica lá alinhando, né? E muitas vezes eles criam os padrões deles também. Fora isso, que eles gostam de brincar assim, eles criam os padrões deles. Eu vou dar um exemplo. O Rafa, quando ele acorda, mesmo hoje ele já tendo, assim, uma questão do simbólico já mais estabelecido, que fez 7 anos, ele já brinca. Mas, às vezes, ele acorda, às vezes não, quase todos os dias, ele brinca com os brinquedos dele, só que ele tem os padrões dentro da brincadeira, né? Ele pega os planetas dele assim, e tem que ter uma determinada ordem lá. Ninguém pode mexer, não pode estar faltando nenhum. Ele sente falta, se perdeu algum. Então, primeiro ele alinha, ele arruma tudo, depois ele vai brincar, ele brinca do jeito dele, pega o foguetinho, brinca e faz. Dinossauros também, ele gosta muito, mas ele sempre começa de um determinado padrão. Até o momento que isso não está causando nenhum problema, e porque eu estou vendo que ele está criando alguma coisa ali atrás dessa brincadeira, eu deixo. Se eu ver que está ficando meio tenso o negócio, eu tento dar uma direcionada, igual eu vou falar para vocês depois de alguns casos que aconteceu comigo e de outras mães, que é muito comum, né, acontecer em casa. Então, no brincar é que a gente nota
assim, de cara já esse processo, né, dos padrões, né, e dessa rigidez. Então, é assim, até a gente cria, né, os nossos padrões, a gente tem que pensar nisso, porque nós gostamos de ter uma rotina também. A gente gosta de... Tem coisinhas que a gente faz aí que é gostoso, né? Uma determinada bebida, num certo horário do dia. Às vezes a gente tem que mudar algum hábito, algum padrão. É difícil pra gente também, né? É muito difícil pra gente quebrar. Por exemplo, vai fazer um regime. Nossa, os primeiros dias a gente sofre. É complicado para nós, neurotípicos também. Mas para o autista o negócio é muito mais diferente. Bem diferente, né? Porque o cérebro deles não é preparado assim como o nosso para mudanças repentinas, né? O cérebro deles realmente é bem complicado. E aí, a gente fala que é uma fisiologia do cérebro do próprio autista. Então, não tem muita coisa que a gente não pode fazer. Quebrar esses padrões vai dar um desconforto tão rápido, tão grande para eles, que vai ficar complicado. Pode até haver crises, né? E acontece de autistas que têm crise por causa de determinada rigidez. Então, deixa eu ler aqui rapidinho para não perder, que eu quero passar um estudo que sexta-feira apareceu na minha faculdade, ali numa das matérias. Eu falei, nossa, que legal, vou falar disso semana que vem, né? Então, assim, uma coisa antes de entrar no artigo que eu achei bem legal, mas tá bem facinho, tá? Todo mundo aí deve conhecer uma criança, já deve ter visto, né? A criança que se desregulou quando aconteceu alguma coisa, né? Muda o caminho da rota de casa, troca uma roupa, né? Alguma coisa assim, quebra aquele padrão. Todo mundo tem uma história. Quem convive com autista sabe, ou tem alguma coisa para contar, né? A criança às vezes usa um determinado calçado, e aí aquele calçado se desgastou, a mãe vai lá na loja, não acha igual, e aí fica tudo aquele auê, né? Roupa. Uma vez, na ONG onde o Rafa fazia as terapias antes, né? Ficou 3 anos nessa ONG. Uma vez eu presenciei isso. Um autista chegou no início do ano e a ONG tinha mudado a cor, pintou de outra cor. E ele não entrou lá para os atendimentos das terapias. E ele era, assim, um autista considerado leve, bem mais leve que o Rafa. Rafa é moderado, né? Não chega a ser leve. Mas, assim, o menininho não quis entrar, porque mudou toda a cor, né? Então, veja até onde vai, né? E no início... Tá dizendo que o filho dela faz xixi na roupa quando é contrariado, né? Aí, ó. Então, aí vai acontecendo que ele vai criando até um comportamento diferente, porque se não fizer do jeito que ele quer, pela rigidez, né? É pela rigidez dele. Então, assim, no início do autismo, aliás, hoje no início, tá? Mas no início da minha caminhada do autismo no Rafa, uma das coisas que mais impressionava a gente era a rigidez. Até mesmo a seletividade que a gente pensou, ele não come mais nada, só comia cueca virada, né? Que é aquele docinho, tipo um sonho. Mas hoje em dia, estudando o autismo, eu vejo que nem era questão de seletividade, era mais padrão mesmo. Que ele não queria experimentar coisas novas e queria ficar naquilo. Às vezes a seletividade alimentar nem é por questões sensoriais, às vezes é por padrões, né? Às vezes a criança não quer, ela gosta de comer aquilo, aquela cor e fica naquilo. Eu tinha um menino que só comia coisas redondas. Olha só. Você tinha que só redondas. Formar tudo em círculo. E redondinho. Rigidez, muita, né? Então, aconteceu muito aqui. E crises, né? Antes de entrar lá na explicação mais legal, assim, que eu trouxe para vocês, 2 vezes o Rafael apresentou crise na nossa vida, assim, nunca apresentou crise nervosa, assim, que a crise, ela deixa a criança inconsolável, né? Nada do que você fizer vai acalmar aquela criança. Você só tem que sentar, tirar o foco, levar ela para acalentar ela, deixar ela calminha para ver se passa, e demora, né? Porque ela fica muito tempo remoendo aquilo ali. Então, o Rafa, as 2 vezes que ele teve crise, uma com 3 anos e meio e outra com 4, foi por causa de quebra de rotina, né? Foi porque uma vez a gente foi na ONG num horário diferente, ele estudava de tarde na escolinha, e nesse dia a gente não levou ele para a escolinha, e a gente levou ele para a ONG, porque o neuro ia estar lá aquele dia à tarde. Então, o neuro atendia as crianças da ONG, né? Então, a gente foi para lá à tarde. E ele, na cabeça dele, bom, agora, depois do almoço, eu tenho aula, e eu vou para aula. Chegou lá na ONG, ele amava, né, o atendimento mas lá. Mas ele não estava no horário. Agora é a hora de eu ir. E a mamãe aqui, boba,
não explicou, não apresentou uma pista visual, não fez nada e simplesmente foi. Eu nunca vi o Rafael daquele jeito. Ele não foi atendido, ele teve que ser o primeiro, tinha crianças cadeirantes, criança com paralisia cerebral esperando, e ele teve que ser o primeiro, porque ele estava totalmente desregulado. Essa foi a primeira vez. E a segunda foi uma vez que a gente foi almoçar na casa da minha sogra, a gente foi no mercado, algum lugar, não lembro o que foi, e aquele dia a gente não almoçou em casa, dia de semana. Então, dia de semana para o Rafa é dia de comer em casa, dia de ir na casa da sogra, da vovó, é final de semana. Ele não quis sair do carro, não quis. E a gente nem tinha comida pronta em casa, porque a gente ficou o dia inteiro, a manhã inteira na rua. Ele não quis, foi assim, tenso. Então, foram 2 vezes por causa de rigidez, né? Muito comum. E é bom a gente saber disso, né? E tentar se atentar para o que é, para a gente saber o motivo. E como você falou, se você já souber que vai acontecer, que está saindo do padrão, você antecipa isso. Tem que antecipar. Isso. É verdade. Ó, e aí qual que é a explicação, né? Por que os autistas são tão rígidos assim, né? Então, assim, nota-se principalmente que as crianças, principalmente as crianças, os adultos, eles já vão flexibilizando um pouquinho mais. Mesmo assim, ainda eles ficam com resquícios, né? Dessa inflexibilidade. Então, as crianças, elas têm uma forte uma tendência a controlar o ambiente, né? Eles vão se baseando em normas, rotinas, criam os padrões deles, né? E tem bastante dificuldade de mudança. E porque é por isso que eles gostam de coisas previsíveis, muito previsíveis, tem que estar tudo no controle deles. Então, eles gostam de movimentos repetitivos, eles gostam de mesmo som, a mesma música, ver o mesmo desenho, até mesmo brincar com as mesmas coisas, igual a Nath falou segunda-feira. É por questão, o hiperfoco nada mais é que aquela área de interesse super, que ele quer tudo daquele personagem, tudo daquele jeito. Por quê? Porque ele se sente agradável, para ele é muito agradável estar controlando tudo isso, né? E os padrões de previsibilidade, eles dizem assim que é como um refrigério na alma deles. Ah, eu tô bem aqui porque eu já tô controlando, eu sei que isso aqui só vai rodar e vai ficar assim. E eu adoro isso. Eles se sentem revigorados nisso, né? Porque o cérebro deles é muito acelerado, demais. É igual, eu vi uma analogia, achei tão legal, Mário, eu sempre gosto de falar isso. Vamos supor assim, que nossa cabeça, tá? Aqui dentro do nosso cérebro. A gente tem vários arquivos, né? Lembra daqueles arquivos de metal? Tem várias gavetas que a gente vai procurar assim? Então vamos fazer de conta que a nossa cabeça é cheia desses arquivos, vários, né? E aí a gente está conversando, agora a gente está falando de receita de bolo. Então eu tô falando, lá no meu arquivo eu vou lá e tiro o que eu sei de receita de bolo. E aí a gente começa a falar da novela, aí a gente fecha o arquivo e fala da novela. Aí vamos falar de política, fecha o arquivo da novela, abre da política e vai. O autista não. O autista, todas as gavetas vão ficando abertas durante o dia. Todas não vão se fechando, né? Então, a criança já tem o cérebro hiperexcitado. Então, tudo isso é muito complicado para elas. Por isso que a gente fala, o autista precisa dormir muito. Porque o autista precisa dormir por quê? Porque ele precisa desse descanso de verdade. Fechar as gavetas. Sim, fechar as gavetas bem fechadinhas, o sono vai revigorar eles, né? Então, por isso a que... Nath tá dizendo que é um ótimo exemplo. Ah, ela tá aí? Ela tá aí, a minha amiga. Beijo, amiga. E aí, é tão revigorante o sono, porque quando os nossos filhos não dormem, a gente já tem um dia que a gente sai, hoje não vai dar, hoje o dia não vai render. Então, o sono é outra coisa que ajuda muito também, né? O que mais que a gente pode... agora eu vou falar daquele estudo que eu vi sexta-feira na faculdade, achei tão legal. Se eu tivesse antes, até tinha colocado na nossa live, eu e a Nath, que a gente fez uma live esses dias, né, sobre isso. Então, assim, ó, é um artigo, tá, que eu trouxe, é baseado num estudo desenvolvido por cientistas britânicos. Eles descobriram que a velocidade neural de algumas áreas do cérebro podem estar ligadas a sintomas cognitivos das pessoas com autismo, tá? Então, a gente sabe, cognitivo, o que é? A percepção, a memória, né? O juízo, também ali o raciocínio, tá? Essas questões cognitivas. Mas para entender essa descoberta desses cientistas, a gente vai analisar um cérebro típico. Então eu vou descrever rapidamente aqui para vocês como é o cérebro típico. As áreas sensoriais que processam informações ligadas a reflexos, né? Os reflexos humanos vindo assim
dos olhos, pele, músculo, essas informações sensoriais que chegam, né, para eles, né? Tem períodos de processo, os processos são curtos e rápidos pros cérebro da pessoa típica, tá? Então, assim, as informações e os reflexos são super rápidos. E aí, nas áreas que processam as informações cognitivas mais complexas, né, que eles chamam ali onde a pessoa tem a tomada de decisão, né, ela responde naturalmente muito mais lenta. Então, guarda essa informação. Nos típicos, tudo que vem das informações sensoriais é super rápido, e naquela parte já que fala da cognição é bem mais lenta. E aí o estudo mostra... planejamento, aí demora mais um pouco até... Demora. Isso é básico, a gente meio que a gente já entende, até falamos de funções executivas esses dias. Mas aí, o que a gente... Sobre o cérebro do autista, né? O que se fala, né? Eles descobriram que existe uma hierarquia de tempos neurais, ou seja, o tempo do cérebro autista, a gente já sabe que é mais acelerado, certo? A gente já sabe, quase todo mundo, hiperexcitado, acelerado. Tudo bem, mas aí eles usaram essa ressonância magnética e descobriram que o cérebro dos autistas processa os sinais sensoriais, né? Muito mais, assim, numa velocidade muito além, muito mais rápida ainda do que o típico. Claro, por ser tão acelerado. Mas é muito mais rápido, muito. E na parte cognitiva é muito mais lento. Muito mais lento. Lento. Só que aí que tá. A força que os neurônios fazem naquele determinado local deixa aquele cérebro naquela região muito inchado. Tanto que eles olham, comparam, né? Os dois cérebros e ali tem muito mais neurônio. Ou seja, era para ser diferente ali. Tem alguma coisa que não se explica. Isso só dentro do cérebro do autista. Então, aí, eles falam, né, que a rigidez, os pesquisadores falam, o curioso é que mesmo sendo mais lento, o núcleo caudado, onde tem lá toda essa questão mais da cognição, tem muito mais neurônios, né? Então, os pesquisadores dizem assim, é isso que contribui para os padrões. É essa determinada região aí que expressa esses comportamentos recorrentes, repetitivos, né, dificuldade de comunicação, interação, devido a esse acúmulo de neurônios, principalmente nessa parte. E aí acaba prejudicando a fala, a interação e tudo mais. Então, tudo isso, a rigidez, não é uma coisa simples, gente. É lá de dentro da fisiologia do cérebro. Isso. Né? É o funcionamento neural mesmo, né? Neural. Cerebral. E aí eu vou te pedir uma gentileza. Se você puder depois compartilhar conosco a referência. Compartilho. Sim, eu vou te passar. Vou passar. Isso, para a gente poder eu te passo. a referência, porque é bem bacana esse estudo. Eu achei bem legal. A gente bem já legal. conhece essa questão mesmo do processamento, vamos que é dizer mais assim, rápido. acelerado, né? Mas essa outra informação que você trouxe aí da lentidão já na programação, nas funções executivas, também já é uma coisa... Eu achei bem interessante. Tem coisas que a gente vai aprendendo. E porque o autismo é aquele iceberg, né, que a gente fala, que a gente vê o comportamento, é a pontinha lá do iceberg. E embaixo da água tá tudo, toda a questão ali é bem mais embaixo, né, então é complicado. Mas assim, gente... A gente vai passar para vocês, então, as referências Vamos, eu vou te passar, você coloca no canal, Mara. Você põe lá no canal, se você quiser, no link lá para elas acessarem, tudo bem, tá? E aí, vamos adiante, só para daqui a pouco eu vou chegar nas dicas, tá? Só quero falar só mais uma coisinha. É falar para vocês lerem, se tiverem oportunidade, de ler o livro O Que Me Faz Pular. Que é um livro, já ouviu falar, Mari? Excelente, é bom, né? Já li. Nossa! Inclusive, sabe quem indicou esse livro semana passada numa entrevista? A Teiko Grandin. Ela deu uma entrevista. Viu? Olha, eu não vi essa entrevista dela. Ela disse eu não que vi. Tá no YouTube. Eu tenho que ver. Pode postar o link depois, tá bem bacana. Beleza, isso, uma boa. Vou fazer isso também, então. Então, esse livro, ele tem 58 perguntas. Na época, o Naoki Higashida, ele tinha 13 anos. Hoje eu acho que ele já deve estar com uns 20, eu acho, eu penso. Ou menos, não sei. Só que essas 58 perguntas, uma mais interessante que a outra, porque são questões que a gente queria sentar e perguntar. Claro, a gente tem a oportunidade de conversar com os autistas adultos hoje, né? Eu adoro conversar com autistas adultos, vivo aí assistindo eles falarem.
Mas é interessante, né? E ele fala uma frase, eu vou falar bem rapidinho aqui. É uma das perguntas que está lá no livro, ó. Perguntam assim, ó. Por que os autistas gostam tanto de padrões? É comum, quando pequenos, enfileirar seus brinquedos? E por que vocês fazem assim, né? Por que enfileiram os brinquedos? Aí ele responde assim. Enfileirar coisas, organizá-las por cores ou sequências que criamos, ver a água correndo, olha como a maioria dos nossos meninos gostam de ver a água correndo, luzes, né? Luzes piscando, objetos girando, num sincronismo perfeito, é muito divertido, é muito gostoso, né? Sentimos nosso cérebro revigorado. Eu tenho aprendido que por mais que isso seja bom, pode nos distanciar de muita coisa que temos que viver. Então, a gente se esforça. Então, assim, é uma coisa para eles muito gostosa, né? Uhum. Toda. Até a estereotipia visual, a estereotipia vocal, ele fala. Por isso que eles ficam repetindo, eles sabem a resposta. Filho, eu já falei que a gente vai no mercado. Mamãe, a gente vai no mercado? Vamos no mercado. Mamãe, a gente vai no mercado? Vamos no mercado. Mas é porque eles gostam de ficar ouvindo aquele som. É incrível, né? A Joelma está perguntando qual é o livro. É O Que Me Faz Pular. Isso, O Que Me Faz Pular. Muito bom o livro, hein? Eu tenho o PDF dele. Se vocês forem depois, a gente pode deixar também, amiga. Eu vou te dar o link, você deixa para os seguidores. Eu coloco para as minhas também, tá? Ok. Ó, tá me devendo. Pode anotar tudo aí. Eu tô anotando aqui. Ela vai dar. Já tá devendo um monte de coisa. O PDF do livro. Isso aí, gente. Isso. Tudo é essa questão mesmo da troca, do compartilhamento de informações. A gente precisa, né? A gente precisa compartilhar o que é bom. Um comentário aqui da Andréia. O que me faz pular faz uma nova luz para entendermos a mente autista. Exato, exatamente, é isso mesmo. É gente, muito bom, me emociona. Isso, O Que Me Faz Pular, de Naoki Higashida. Se vocês quiserem comprar o livro também, que tem gente que gosta de ter o livro, né? Fechar, é mais gostoso, com certeza, você ter o livro lá. Mas se vocês quiserem, depois a gente compartilha o PDF dele. E agora, amiga, vamos falar das práticas? Vamos? Com certeza, acho que tá todo mundo assim, ó. Vamos falar da parte prática, né? Esses dias a gente fez a live e até tem essa parte, bem o início lá, ó. São 4, eu acrescentei mais uma quarta palavra. 4 palavras mágicas que ajudam a gente a lidar com essa rigidez dos nossos filhos, tá? A primeira é dessensibilização. Primeira palavra mágica. A segunda é a previsibilidade. Muito importante também, né? E a terceira é o alerta. Depois eu vou explicar direitinho o que é esse alerta. E o quarto é o bom senso. A gente precisa ter bom senso nessas horas, né? Então tá, o que seria essa dessensibilização? Como que a gente pode fazer essa dessensibilização, né? Então eu vou falar só das 4 palavrinhas e lá embaixo a gente vai falar das dicas. Dessensibilização consiste a gente fazer aos poucos, modificar esses padrões aos pouquinhos. Nada de arrancar tudo de uma vez. Não, hoje não é isso, não tem isso, você não vai pegar as tampas das minhas panelas e não vai alinhar. Não vai pegar os carrinhos e não vai alinhar. Vou guardar tudo. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer tudo aos pouquinhos, né? Aí você vai lá, deixa ele brincar um pouquinho, aí outro dia você some com uma tampa da sua panela lá, depois pega outra, né? Vai disfarçando, vai mudando devagar. Tudo que a gente tem que fazer para autista, qualquer padrão que a gente queira mudar, até aprendizado, né? A gente tem que lembrar que tem que ser em etapas, a gente tem que fracionar as coisas. Isso aí dá muito certo, né, para eles. Isso aí dá super certo. Então, a dessensibilização é assim. E a outra coisa é previsibilidade. Gente, quase todo mundo sabe que autista gosta de previsibilidade. Ponto. Então, a gente precisa fazer o quê? Quadro de rotina, que é assim, um exemplo maravilhoso, né? A gente tem que fazer quadro de rotina para a criança ter uma certa organização, porque senão eles ficam assim, ó, flutuando no dia, não sabe que hora que é almoço, porque eles ainda, principalmente as pequenas, que ainda não entenderam as horas. Quando tinha escola, não sabia se domingo tinha aula ou se não tinha. Fica tudo perdido, né? E aí você faz o quadro de rotina com fotos da criança mesmo. Tira uma foto dele tomando banho, uma foto dele almoçando, uma foto dele brincando. Tira várias fotos. Hoje em dia todo mundo pega o celular, vai lá, imprime essas fotos, coloca lá um papel cartão lá, faz um quadrinho. Não precisa nada de coisa
Ai, que tem que ser o quadro com velcro. Não, o meu eu faço, é fixo. Eu coloco ele lá, claro que eu mudo algumas coisas, mas é só com fita crepe mesmo. Agora sim, Bem deixa eu só complementar uma coisa Pode importante falar. que o menino precisa entender. Porque às vezes Aí que tá. às vezes as pessoas Joga lá. é só eu pegar aqui, ó, eu faço aqui, eu escrevo tudo, mas Não. o menino nem sabe ler. E aí eu escrevi tudo, ó, eu fiz o quadro de rotina igual a live da Mara, só que o menino não entende isso. Lembra, né? que tem que ter o passo a passo e devagar. Então, primeiro você vai apresentar essas imagens para ele. Que você tirou as fotos? Você tirou as fotos. Beleza. Então, você vai lá primeiro, vai colar junto com ele. Filho, olha aqui. O que você vai fazer hoje, né? Olha, hoje aqui, ó, começou o dia, levantou, tomou café, escovou os dentes, ou ao contrário, fez xixi. Depois você vai assistir desenho. Depois você vai brincar lá fora, depois você vai brincar aqui dentro de novo, sei lá, coloca várias coisas ali. Hora do almoço, né? Coloca lá um símbolo que simboliza ali a hora do almoço, coloca um sol bem fortão assim, coloca ali. E aí, uma foto dele comendo, ou o papai, ou a mesa, alguma coisa que simbolize o almoço. E à tarde também, e à noite também. Mostra tudo, vai por foto, por foto. Aí você tem que levar essa criança lá na frente do quadro e repetir tudo isso várias vezes. E quando tiver coisa diferente, a criança tem um passeio, a criança vai na casa da vovó, você vai falar com antecedência também. Olha, hoje à tarde, e não adianta falar muito antes também, porque senão eles ficam ansiosos. Então você tem que falar assim, hoje a gente vai lá na casa da vovó, mais tarde. Mais tarde também não pode falar, não é aconselhável, mas você pode colocar lá na rotina. Vamos ter a casa da vovó, vamos fazer isso, isso, isso. Depois a criança vai... Você dá uma marcada, né? Depois uma marcadinha, de leve. Né? Aí todo mundo fala, poxa, mas a gente fala que a gente quer quebrar a inflexibilidade da criança e fica colocando uma rotina fixa para ela. Mas isso é só o início, gente, é para ela ter um norte, porque eles ficam muito assim, soltos, né? Eu já coloco, depois que a criança está um pouquinho maior, você coloca o calendário também, traz o calendário para ela pintar lá, hoje é segunda, dia 8, hoje é terça, tal. E já vai falando de estações do ano, tudo muito devagar. Você tem que começar devagar e aí você vai indo, né? Então o quadro de rotina é ótimo. Deixa eu falar o outro antes, senão a gente vai ficar assim enrolando muito. Calendário também já falei. Então isso daí é para previsibilidade. Depois eu vou dar mais umas outras diquinhas, tá? Vai ser rapidinho. Agora a outra palavrinha mágica, ó, falamos de a gente falou de dessensibilização, previsibilidade agora é o alerta. Essa terceira, gente, é assim. Nós temos que ficar de antena ligadinha para ver quando que a criança já está criando uns padrões ali meio estranhos. Porque muitas vezes, principalmente os pequenininhos, tá? Tem umas manias, ai, que coisinha bonitinha, olha como ele faz, bonitinho. Ai, ele é lindinho, olha que bonito ele faz isso aqui. Olha, ele gosta só de usar essa camiseta, olha que lindo, olha, é tão lindo, né? Ele só usa essa camiseta. Mas vai deixando para você ver, é complicado. Depois a criança vai crescendo, né? Tem a questão do bullying, que a gente morre de medo, né? Eu morro de medo disso. Nossa, a gente tem que, né? A gente fica só já delirando lá na frente, a gente pensa. E a gente sabe que isso é realidade. Então, padrõezinhos que a criança vai criando lá, você já fica alerta, já vai tirando. Ah, ele só quer usar aquela lá, então vamos dar uma trocada. Vamos mexer nas coisas ali. Alerta, a gente tem que se ligar, porque muitas vezes, sem querer, a gente vai deixando, né? E fica pior. A quarta palavra mágica é bom senso. Então, não esqueça que antes de ser autistas, nossas crianças são crianças como qualquer outra, né? Então, às vezes, a gente... Seres humanos. A gente não pode também exagerar e ficar só... Não, calma, levar tudo a ferro e fogo. Vamos analisar. Porque, às vezes, tem alguns padrões que são bons. Eu falo, o Rafa, por exemplo, ele gosta muito de coisas... Ele é muito visual em tudo. Tudo que eu quero ensinar para ele, se eu pegar uma imagem, olha, é batata. Funciona muito bem. E ele gosta muito de ver as coisas voando, luzes, balão e não sei o quê. Esses dias, ele estava nesse padrão de querer fazer os balões voar e tal. E ele gosta, ele se regula. Porque ele fica lá vendo os balões voar, as luzinhas, eu deixo lá até para ele se acalmar um pouquinho, ficar tranquilo. Depois vai fazer outra coisa. Só que esses dias ele criou um padrão. Por isso que eu já levantei a minha antena. Porque eu vi que ele estava querendo uma determinada sequência lá de cor. Às vezes o vermelho voava para lá e parece que ele queria que o vermelho ficasse girando. Eu não sei o que ele inventou. E aí já queria que ligasse luzes e música junto, aí tinha que ser determinada música junto. Eu falei, não.
Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu vou primeiro tirar esse ventilador, porque é o ventilador que faz, né, no cantinho voar os balões. Tirei. Falei, o papai levou o ventilador porque estragou. E aí ficou uns 3 dias assim. Ele não fez um escândalo, porque foi no começo. Você imagina se ele estava muito fixado nisso, ele ia fazer um escândalo, né? E depois a gente voltou, só que a gente Por isso que o alerta é importante. Porque o alerta é se você vê importante. logo no início que tem um padrão novo entrando ali, você já consegue interceptar. Cortar, assim. De uma maneira, né, que não causou muito. Até fiquei com medo na hora. Eu acho que vai dar BO e vai ficar complicado. Mas não. Foram 2 dias, depois voltou o ventilador do quarto da mãe, eu destranquei também. E tá indo. Aí quando eu tô vendo que tá fazendo um negócio, aí eu vejo. Então, assim, vamos agora para as dicas práticas, porque senão, ó, daqui a pouco nós estamos indo embora e não deu tempo de falar. Então, lá. Primeira coisa, onde a gente pode mexer, assim, é nas atividades estruturadas. Se vocês ainda já têm essa prática de fazer as atividades estruturadas com os filhos aí de vocês, é nessas horas que a gente pode quebrar um padrão. Tem umas atividades que eu faço com o Rafa, já até mostrei aqui pra Mara, tudo. Mas assim, às vezes eu uso a pinça diferente, né? Às vezes é de número, é de pegar número para colocar na cor tal. Número azul na cor tal, na cor correspondente, que seria para parear a cor. Tá, ele tá pegando na pinça, tá levando no azul, lá no canudinho azul. Tá, isso aí é uma coisa, mas eu no outro dia não vou fazer igualzinho. Aí eu tiro todas as cores, aí vai só por quantidade, vai mudando. Porque se você faz, é batata. Ele cria o padrão assim, né? Rapidinho. Então, nas atividades estruturadas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente pode excluir algumas coisas. A criança gosta muito de empilhar os bloquinhos. Hoje não vai ter amarelo. Hoje a gente só vai empilhar o vermelho e o azul. No outro dia, você tira o azul e deixa o amarelo de volta. E vai fazendo essas coisinhas assim. Deixar faltar. Tem que fazer isso. Nas atividades estruturadas, como a gente faz muito, né? Quem tem essa rotina, é muito bom quebrar padrão através das rotinas. Porque aí nas atividades, eles criam os padrões deles também, né? Complicado. Outra coisa, ó. Outra coisa interessante também. Vocês também têm que fazer o seguinte: planejar bastante variação. Às vezes vai planejar a atividade, já pensa no outro dia, assim, de noite já. Eu tenho que fazer diferente, amanhã eu vou fazer diferente. Planeja antes, porque se a gente deixa na hora, a gente esquece. Então, sempre pensa, eu fiz essa atividade hoje, mas como que eu tenho que fazer diferente amanhã? Vai ter o mesmo resultado, só que você vai dar uma variada, vai mudar o elemento, vai mudar um personagem, sei lá, alguma coisa assim. Variar as atividades. Outra coisa, transições. Os nossos crianças, nossos meninos, meninas, autistas, eles têm dificuldade, né? Veja na escola, por exemplo, agora estão tudo em casa, mas já aconteceu com o Rafa também. Então, por isso que a gente, no começo do ano, já fala assim, eu sempre entrego uma agenda, desde o ensino infantil. Eu criei uma agenda mesmo, com a psicopedagoga, ela me ajudou e falou, Dani, vamos fazer... Eu vou falar, eu quero uma agenda. A professora nem sabia o que era isso na época. Eu falei, precisa, professora, porque senão eu fico perdida, eu preciso saber o que ele fez, ele não falava, né? E preciso saber como que tá o comportamento dele, assim, comportamento que eu falo, se ele tava sonolento ou não, cheio de marca X e tal. Eu fazia essa agenda e faço até hoje, esse ano eu fiz também. Por quê? E principalmente para ela saber e me mandar também, nem se costuma fazer isso aqui no Fundamental, mas assim, os dias direitinho de qual aula que vai ter, tudo certinho, porque eu preciso avisar ele antes. Um passeio, eu tenho que avisar ele antes. E se não tiver, se cancelarem, gente, por favor, me avisem, dão um jeito que eu nem mando ele na escola. Porque se chegar lá, ele tá esperando que tem ônibus da escola, que tem passeio, ele senta e chora e ele não quer nem saber. Então, escola, transição, passeio, aula, tá na aula, vai pro recreio. De repente, assim, do nada. As nossas crianças não toleram isso aí. Eles ficam todos perdidos, né? Então, o que pode ajudar? Agenda, né? Uma comunicação boa. Pista visual dentro da sala de aula. Pista visual, assim, que eu falo é exatamente ali, como se fosse um quadrinho de rotina, um mini quadrinho, para a criança ver que hoje vai ter isso, 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 isso. Muito importante. Se a criança tem um professor auxiliar, é obrigatório que o professor possa informar essa criança,
Rafael, agora, daqui a pouco a gente vai ter tal coisa, a gente vai pra quadra, vamos jogar bola, tá? E aí fica tudo muito mais fácil, né? E inclusive, Mara, pista visual, eu uso muito para consulta. Nossa, gente, se vocês puderem fazer isso, é que o Rafa é muito visual, não sei, mas a maioria dos autistas são. Usar a pista visual, foto dele mesmo no dentista ou de outro dentista, essas imagens assim, para mostrar que vai no dentista. A Tati está pedindo se você pode compartilhar o modelo da agenda. Eu não tô com ela aqui perto, mas eu tenho sim, eu tenho ela. Tem até um vídeo que eu mostro a agenda. Me chama, vai lá no meu direct e fala assim, Dani, eu quero a agenda. E aí eu te mando. Eu mando para você também, Mara, tá? Em família. Em família. Gente. Mais uma coisa aí na lista, vamos anotando. Estou anotando. Tem 2 modelos de agenda. Eu fiz porque era muito necessário e foi muito bom. Então, o que mais? Continuando falando de transição, que é muito importante. Pista visual, né, que é super legal. E se a criança tem um bom entendimento, a gente pode dar pista verbal também. Por que não? A criança está brincando ali, está na hora de tomar banho. Aí já avisa lá, 5 minutos antes. Filho, ó, 5... Às vezes a criança não sabe a noção de tempo ainda. É a hora de começar a ensinar as crianças a esperar. Isso a gente tem que fazer em casa, é a habilidade básica que a gente precisa ensinar às crianças, aos nossos filhos. Não é só na terapia, não é só a terapeuta que tem que ensinar, né? Então, já começa ensinando essas coisinhas aí. Vai ter menos estresse depois para vocês. Daqui 5 minutos tem banho, filho. Então, mamãe já vai te chamar. Passou 2 minutos, vai lá de novo. Ó, falta só 2. Banho. E na hora, se a criança não entender, pega uma cartinha, mostra a foto. Ó, banho. Banho, daqui a pouco, hein? Mamãe vai desligar a televisão. Coloca se a criança ainda não tem compreensão possível, ó, a pista visual aí. Pega uma foto de televisão, faz um X vermelho assim, ó. Acabou a televisão. É banho, né? Isso funciona, gente. Não é brincadeira. Também que eu gosto, a Andréia tá falando da ampulheta, que é um outro... Muito legal. Eu tenho uma pequenininha, eu quero comprar uma maior. Por exemplo, nesse seu exemplo do banho. Então, eu coloco 3 figuras de banho. Falo assim, ó, tá acabando. Aí eu tiro uma. Então, tira uma, boa. Ó, tá acabando. Tiro outra. Ótimo. Quando eu tirar a terceira, acabou. Acabou. Perfeito. É uma coisa simples. Você faz lá num cantinho lá da casa, ó, acabou. A criança entende. Ela precisa disso, né? E aí, a gente pode usar timer também, né? Pra fazer aquele que toca, aquele de cozinha. É muito interessante também. Outra coisa legal, quando a gente for passear com as crianças, a gente tem que avisar, também mostrar a pista visual, se vai viajar, vai num lugar complicado, lugar longe, mostra pista visual também da viagem, das pessoas que ela vai ver e tudo. E se for um passeio mesmo, de final de semana, assim, que agora a gente não tá fazendo nada disso, mas tenta chegar um pouquinho antes, né? Falar pra criança, né, ó, a gente tá aqui esperando o carro e tal, depois a gente vai lá no zoológico. E depois a gente vai almoçar lá na casa da vovó. Depois. Se você já falar isso de manhã, na hora que tá saindo, um pouco mais cedo, não sei, já vai dar uma previsibilidade boa para ela. Ela já vai se sentir mais assim, né, mais tranquila. Isso aí parece tão bobo, mas dá muita diferença, né? Outra dica também, quando for levar num passeio muito longo, isso eu já falei, na verdade. Você usa a pista visual. Faça questão de tirar foto do lugar que você vai. Funciona muito. O que mais? Dani, tá bom. Manda o pessoal o que é o modelo da agenda. Então me chamem. Eu mando para vocês. Eu vou mandar sim. São 2 arquivos. Eu mando sim. Eu mando o link do Google, do meu Drive, e aí vocês vão baixar, tá? Podem salvar no de vocês, no Drive de vocês. Outra coisa também, leve brinquedos no lugar que a criança vai demorar muito, leva brinquedinho sensorial, objeto de apego, né? Porque a criança ela precisa ter alguma coisa ali para acalmar essa ansiedade dela. Mãe de autista tem que ter uma sacolinha da alegria ali, né? Tem que ter algumas coisas. Às vezes você vai numa missa ou vai, sei lá, em algum lugar, tem que ter algumas coisas que você tem que levar para estar entretendo, né? Entre aspas, o seu filho. O que mais? Dica de... Essa é boa para as professoras, ó. Quando for iniciar uma tarefa coletiva, tipo, todo mundo faz uma fila, vamos aqui escovar os dentes. Sempre coloca o autista já no primeiro da fila.
Porque ali ele já sabe, vai ser, o Rafael vai primeiro, então, porque já escolhe, porque é melhor, porque ele ficar no meio, as crianças brincando, cada uma brincando com a outra, mas ele, a criança autista, ela vai ficar ali no meio, assim, vai ficar complicado. Ou o último da fila, né? Às vezes Então, pode coloca... se distrair, né? E aí fica complicado. A professora coloca ele sempre primeiro, ou vai todo mundo, depois que todo mundo foi, agora é você, mas aí não deixa ele ali no bolinho esperando. Deixa ele lá na sala, agora vai você. Claro que a gente quer inclusão, claro que a gente quer o nosso filho junto com todo mundo. Mas esses pequenos ajustes, assim, no decorrer do caminho escolar, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Se ele tiver um mediador, também já facilita. Aí você pode muito. colocar qualquer ordem que o mediador esse link aí para ele, né? Sim, então, se precisa. você tiver uma pessoa que puder te ajudar... é perfeito. Né? Uhum. Mediador é para isso, é para ser como se fosse uma sombra da criança, não para fazer tudo para ela, mas é nesses momentos que o mediador é de uma função assim de ouro. Gente, eu amo as professoras auxiliares, elas nos ajudam muito, né? Que mais? Está terminando já. Evite conversar. Evite essas palavras, gente. Assim, ó. Mais tarde a gente vai. Se der tempo, a gente vai, né? Ou fala assim, outra hora, filho. Mamãe, não sei o que. Outra hora. Outro dia. Mais tarde. A criança fica sem saber. Nossos filhos, eles precisam previsibilidade. Então, evite falar essas coisas para as crianças autistas também. Utilizar esquema visual que mostra claramente início, meio e fim das atividades. Deixa eu arrancar uma minha aqui. Essa é muito legal, quero mostrar para vocês. Porque funciona. Deixa eu tirar os comentários enquanto isso. Tá. Nossa, o meu pedestal já era, não dá mais, tá tudo caindo. Tem que comprar outro agora. É bem simples, gente. Eu faço assim com o Rafa, Rafa e mamãe, só isso. Aqui, se ele não faz, eu coloco isso aqui de propósito, tá? Mas nunca cheguei a usar. Porque ele gosta muito de emojis, ele entende muito que o emoji tá bravo, tudo. Então, esse é o hiperfoco dele, emojis. Tá, e aí aqui eu coloco, ele vai fazendo, eu faço X, X. Quando tiver 4, filho, você vai brincar. Então, ele sabe que quando ele completar até aqui, ele vai brincar. E de tarde também. Vai completar aqui, vai brincar. Ele já sabe. E eu faço questão de mostrar lá. Terminou uma atividade, vai lá fazer o X. Só que esse aqui fui eu, esse X perfeito aqui fui eu que fiz agora, tá? Mas é ele que faz o xizinho. Então, funciona muito. Aquela feito, não feito, que vem do método Teach também, né? Pronto. A criança... Isso. Ou só assim, fez, estrelinha, quadro de incentivo. Se você fizer tantas coisas, você vai ganhar tal coisa. Funciona também. E mais, eu acho que é isso só, gente, que eu ia falar. E também tem criança que evita de fazer, às vezes, uma atividade na escolinha, porque não é nem uma questão de rigidez, porque ela não quer, é porque ela, às vezes, tem uma questão sensorial. Temos que ter bom senso também e ver se não é toda essa rigidez, não é só a rigidez. Às vezes, é algum problema sensorial que ela está tendo, né? Então, a gente tem que ver todas essas questões. Se você tem essa dúvida, é bacana você procurar um terapeuta ocupacional, que é o profissional dessa área, né? Dessa área mais sensorial, né? Então, vou responder o Isaac agora, que eu acabei de ver a pergunta dele. Já tem uma live, Isaac, sobre habilidades sociais, tá? A gente já fez aqui. Essa live é ótima, eu assisti. Isso, me manda um direct que eu vou ter que localizar lá no YouTube, porque todas as lives estão lá no canal do YouTube. Então, tem uma live falando mesmo de habilidades sociais. Me cobra aqui no direct, que eu vou te dizer qual a live que é. Também, a FFHJRE 57 pediu sobre desfraude. Nós também já fizemos. Inclusive, fazer um tour aí, hein, Mara? Uma mãe falando como foi na casa dela. E depois a gente teve uma professora explicando passo a passo. Tá lá no meu canal do YouTube. Você também pode me cobrar aqui no direct, que eu vou ter que procurar, gente. São 130. Mas... que dia que foi. Mas a gente fez e foi bem bacana. Todas as lives ficam gravadas aqui. E elas vão pro meu canal do YouTube. No canal é mais fácil de achar, né, Mara? No canal é mais fácil você achar por assunto, né? Vai lá no
canal do YouTube, vê pelo tema. Se tem um tema que te interesse, entre aí lá no tema e assista a live, tá? Assim, nós temos mais de 130. A Cláudia falou que o filho dela não fala e ela não sabe trabalhar com figurinhas. Nós tivemos também uma live sobre comunicação alternativa também, aqui. E 2 sobre PECs. Então, nós tivemos 3 aulas, 3 lives sobre esse assunto, viu, Cláudia? Dá uma pesquisada lá. E tá bombando o pedido do modelo da agenda. Então, eu vou pedir depois para a Dani vai me passar. Pode te mandar. Lá no meu Telegram, se ela me autorizar. Claro, pode pôr, pode lá pôr. Lá no Telegram e vocês têm acesso a essas e muitas outras coisas. Assim como o artigo, que ela vai me passar a referência. E o livro. Do livro, O que me faz pular. Combinado. Tudo que eu anotei aqui. Falou. E é isso, gente. A gente não pode se desesperar. Há altos e baixos. É uma coisa que a gente tem que conviver. O Rafa é muito rígido, mas conforme vai, a gente vai, né, fazendo circulando, contornando. É o que a gente pode fazer. Nessas questões todas que a gente falou, as dicas que eu dei, assim, acho que são muito boas. Eu falo assim, 2 coisas que você falou que eu acho que a gente pode ressaltar. Essa questão de quando você vê, né, as anteninhas ligadas aí, você vê, começou um novo padrão ali, um novo ritual, já tenta interceptar ali, mostrando outra coisa, tentando, né, desviar a atenção, ou então conversando, se tem bom entendimento, tentar ali mudar ali esse padrão, né? E nunca desistir, gente. Nunca, jamais. Com pessoas dentro do espectro é assim, cada dia é um dia. Tem dia que é mais fácil, tem dia que a gente consegue atingir nossos objetivos. Tem dia que não dá. A gente nem começa, né, Dani? E tá tudo bem. Hoje não vai rolar, hoje não dá, hoje ele não tá legal. Respeita, vai fazer acomodação sensorial. Por isso que eu falo, gente, terapia ocupacional é uma das coisas que a criança autista não pode ficar. Isso eu sempre levanto essa bandeira. Porque é sério isso daí. Porque às vezes muita coisa tá aí dentro do sensorial, né? Menina, além das outras coisas. Parabéns, eu aprendi muito. Excelente live. Dani, obrigada. Nath, já falaram do desfraude também. Já, também. Dani, você está de parabéns, sempre arrasa. Obrigada. Tchauzinho, Dani, você é maravilhosa. Obrigada, menina. É mais fácil. Então, Sim. A minha sugestão vão lá no nosso canal, ela tem o canal dela. A Nath tem família também. A Nath também. Faça um tour lá. Isso. Né? Uma maratona. Eu brinco, Dani, eu falo assim, maratonem. Ótimo trocadilho. Ótimo, assim, Mara. Isso, a gente precisa compartilhar conhecimento. Sim, não pode guardar. Tá todo mundo falando, eu quero. Vou passar para uma mãe agora, Deus abençoe. Então, amém. TEA e TPM. TEA e TPM ainda não teve, hein? Outra dica. TEA e TPM, Vocês já fizeram, não? Não fizemos. É um assunto que a gente ainda não abordou, ainda não. Mas é bom verificar aí com alguma terapeuta. Eu acho que vai ter gente querendo falar isso aí. Acho que é legal, então, é interessante. Dani, né? muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Márcia. Vou te convidar de novo. Vamos pensar aí em temas que os pais estão pedindo, né? A gente vai pensar e a gente vai trazer a Dani de novo. Mas em breve, eu tô pensando em algumas coisas, mas aí a gente deixa para mais para frente. Mas eu volto sim, tá? E aí, a Dani, também sigam a Dani, Autismo em Família, né? TEA em Família. TEA em Família. Sigam a Dani lá. A Nath também. A Nath tá aí, ó. Nath Afonso com 2 Fs. Então, assim, a gente tem aqui no Instagram, também lá no YouTube. E a gente tá para compartilhar conhecimentos. Agradeço demais vocês todos e todas que estiveram conosco. Os seguidores da Dani, da Nath, que sempre estão aqui conosco. As nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira, às 18 horas. E amanhã nós vamos falar sobre longevidade no espectro.
Desafios Olha que legal. e perspectivas. Nós vamos falar do Ótimo tema. envelhecimento das pessoas com TEA. Porque Muito bom, as hein? pessoas falam, nossa, vocês só falam de criança. Sim, amanhã nós vamos falar com a Cláudia Lopes sobre essa longevidade, sobre esse envelhecimento. Muito obrigada a todos. Gente, a todos. Obrigada, gente. Obrigada, Mara. Adorei, viu?